Solicitamos a gentileza de desligarem seus telefones celulares para que procedamos ao início da solenidade. A Justiça do Trabalho inicia neste momento a sessão solene de posse com transmissão de cargo dos dirigentes do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, eleitos para o biênio 1999-2001. Serão empossados como presidente a excelentíssima senhora juíza Ana Bela Almeida Gonçalves, e como vice-presidente o excelentíssimo senhor juiz Sérgio Moreira de Oliveira. Para presidir a sessão, convidamos Sua Excelência, o juiz Hélio Mário de Arruda. Convidamos os excelentíssimos senhores juízes da Corte Trabalhista a tomarem assento em seus lugares. Juiz José Carlos Risque. Juíza Maria de Lourdes Vanderlei Souza. Juíza Maria Francisca dos Santos Lacerda. Juiz Miguel Broto Dória, classista e representante dos empregadores. Convidamos ainda o ilustre procurador Levi Scatolin, chefe regional do Ministério Público do Trabalho da 17ª Região. Para a composição da mesa, em nome da presidência, temos a honra de convidar o ministro João Orestes Belazende, Tribunal Superior do Trabalho. Ministro José Carlos da Fonseca, representando o governador do Estado. O desembargador Álvaro Bourguignon, representando o Tribunal de Justiça do Estado. Dr. José Arimateia Campos Gomes, representando o prefeito de Vitória. O juiz Marcelo Maciel Mancilha, presidente da AMATRA da 17ª Região. Juiz Gilson Varejão, presidente da AJUCLA da 17ª Região. E Dr. Agesandro da Costa Pereira, presidente da OAB do Espírito Santo. Registramos ainda a presença dos excelentíssimos desembargador Antônio Cruz Neto, representando o TRF da 2ª Região. Desembargador Ivaldo Valinho, do Tribunal de Justiça do Estado.
Juiz José Maria de Melo Porto, representando o TRT da Primeira Região. Juiz Tarcísio Alberto de Bosque, representando o TRT da Terceira. Juiz Antônio Carlos Chedid, presidente do TRT da 12ª Região. Juiz Eurico Cruz Neto, presidente do TRT da 15ª Região. Juiz Rui Oliveira de Castro Vieira, representando o TRT da 16ª Região. Juiz Severino Rodrigues, representando o TRT da 19ª Região. Juiz Carlos de Menezes Faro Filho, presidente do TRT da 20ª Região. Juiz Francisco Meton Marques de Lima, representando o TRT da 22ª Região. Juiz Márcio Eurico Vitral Amaro, representando o TRT da 24ª Região. Maxi Mauro Filho, deputado estadual. O Coronel Castro Freire, representando a Capitania dos Portos. Coronel Pedro Amaral, comandante do 38º Batalhão de Infantaria. Coronel Pimentel, representando o Comando-Geral da Polícia Militar. Doutora Anabela Galvão, representando a AESAT. Agradecemos a presença das demais autoridades civis e militares e das senhoras e senhores presentes. Em nome da presidência do TRT, convidamos a juíza Maria Francisca dos Santos Lacerda a conduzir o juiz Sérgio Moreira de Oliveira, que será empossado no cargo de vice-presidente desta Corte. Ainda em nome da presidência da Corte, convidamos o juiz José Carlos Risque, decano deste regional, para que conduza a juíza Anabela Almeida Gonçalves, que será empossada no cargo de presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região. Registramos ainda a presença do juiz Jorge Góes Coutinho, presidente da AMAGES. E convidamos também o desembargador Nivaldo Valinho, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado, para compor a mesa. Ouviremos agora Sua Excelência, o presidente do TRT, juiz Hélio Mário de Arruda, para a abertura da sessão. Havendo o número legal dos senhores juízes, declaro aberta a presente sessão solene de posse dos excelentíssimos senhores dirigentes do Tribunal Regional do Trabalho, eleitos para o biênio 1999-2001.
Ouviremos agora o hino nacional. Registramos ainda a presença do deputado estadual Robson Neves. Fará uso da palavra neste instante o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, juiz Hélio Mário de Arruda, que encerra seu mandato de 2 anos. Excelentíssimo senhor ministro João Ernesto Salazar, ministro representante do Tribunal Superior do Trabalho, excelentíssimos senhores juízes componentes deste tribunal, demais componentes da mesa, minhas senhoras, meus senhores. Prestes a passar a presidência desta colenda corte, a excelentíssima senhora juíza Anabela Almeida Gonçalves, devo ser breve nas palavras, porque hoje estamos ávidos por boas novas
metas e projetos do próximo biênio, que adentrará, inclusive, no novo milênio. Da minha administração, todos têm conhecimento próprio ou dela saberão pelo relatório de atividades e pelo boletim informativo. E, portanto, não devo cansá-los com longa leitura discursiva. Seja, pois, esse momento para agradecer, primeiro aos meus diletos colegas integrantes deste tribunal, unidos que estamos num convívio fraternal. Depois aos meus colegas de magistratura do primeiro grau, sempre devotados à árdua missão de julgar em condições pessoais adversas, ante os baixos vencimentos, ante o longo compasso de espera da fixação do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o chamado teto dos subsídios. Na verdade, interesses inconfessáveis de pessoas que acumulam vencimentos, proventos e outras vantagens têm impedido a fixação do teto de subsídios e, em consequência, impedido que a magistratura brasileira tenha uma remuneração condigna. A magistratura nacional está mobilizada para exigir que a Constituição da República seja respeitada. Nesse momento não posso te deixar registrado aqui esta campanha que se faz contra o judiciário brasileiro, principalmente de altos dignatários do país, que na verdade não medem as suas consequências, porque a justiça do trabalho tem uma função primordialmente social, inclusive em defesa dos salários dos trabalhadores deste país. Se não existe uma justiça do trabalho no Brasil, nós voltaremos à época da Idade Média, à época das corporações de ofício, voltaremos à época em que sequer existia lei de proteção no país. Portanto, a justiça do trabalho tem um papel primordial na defesa dos direitos fundamentais do trabalhador. E por certo que não serão pessoas irresponsáveis que irão destruir uma justiça do trabalho que já é uma instituição nacional, que realmente defende os supremos interesses da nossa coletividade, da nossa cidadania. O Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo, por exemplo, tem uma larga atividade em defesa dos direitos fundamentais. A justiça do trabalho no Espírito Santo é uma justiça célere, é uma justiça que presta relevantes serviços. Então não será pessoas que, na verdade, momentaneamente estão ocupando cargos importantes que vão destruir a respeitabilidade do nosso judiciário. Agradeço nesse momento aos eminentes procuradores regionais do trabalho, aos meus diletos colegas advogados do Espírito Santo, que sempre colaboraram e sempre prestigiaram nossas atividades. Quero também destacar e agradecer o trabalho da minha dedicada equipe, que com lealdade e dinamismo me assessorou na administração deste tribunal. A nova administração, que hoje se imposta, com a excelentíssima senhora juíza Anabela Almeida Gonçalves como presidente, e o excelentíssimo senhor juiz Sérgio Moreira de Oliveira como vice-presidente, rogo aos céus que a proteja e inspire em suas decisões administrativas, de tal modo alcance os objetivos traçados. Por certo, sempre terão como diretriz o fortalecimento e a grandeza da justiça do trabalho. Agora eu serei o passado, e no dizer de Dreide, sobre o passado nem mesmo o céu tem poder.
mas o que passou, passou, e eu tive a minha hora. Obrigado. Na forma do regimento interno desta Corte, a excelentíssima senhora juíza Anabela Almeida Gonçalves prestará o compromisso legal para exercer o cargo de presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região durante o biênio 99-2001. Em seguida, a servidora Ariane Bortolini Albuquerque Reis fará a leitura do termo de posse. Prometo desempenhar fielmente os deveres do cargo e fazer cumprir a Constituição e as leis da República. Em nome da presidência do Tribunal Regional do Trabalho, eu declaro empossada o cargo de presidente do Tribunal Regional do Trabalho, a excelentíssima senhora juíza Anabela Gonçalves. Seguiremos com a leitura do termo de posse. Termo de compromisso e posse da excelentíssima senhora juíza Anabela Almeida Gonçalves, no cargo de presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região. Aos 19 dias do mês de março do ano de 1999, no Centro de Convenções de Vitória, Estado do Espírito Santo, perante os senhores juízes do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, reunidos em sessão solene sob a presidência do excelentíssimo senhor juiz-presidente Dr. Hélio Mário de Arruda, compareceu a excelentíssima senhora doutora Anabela Almeida Gonçalves, eleita em sessão plenária realizada no dia 15 de dezembro de 1998, para exercer o cargo de presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, durante o biênio 1999 a 2001, preenchendo eleita todos os requisitos legais e, após prestar o compromisso regimental, toma posse no referido cargo, e eu, para constar, Ariane Bartolini Albuquerque Reis, lavrei presente termo, que segue assinado pelo excelentíssimo senhor juiz-presidente, pela empossada e demais juízes da Corte. Em nome da presidente do TRT da 17ª Região, juíza Anabela Almeida Gonçalves, convidamos o juiz Sérgio Moreira de Oliveira a prestar o seu compromisso para exercer o cargo de vice-presidente da Corte. Em seguida, será lido o termo de posse. Prometo desempenhar fielmente os deveres do cargo e cumprir e fazer cumprir a Constituição
e as leis da República. Declaro empossado no cargo de vice-presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, o excelentíssimo senhor juiz Sérgio Moreira de Oliveira. Termo de compromisso e posse do excelentíssimo senhor juiz Dr. Sérgio Moreira de Oliveira, no cargo de vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, aos 19 dias do mês de março do ano de 1999, no Centro de Convenções de Vitória, Estado do Espírito Santo, perante os senhores juízes do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, reunidos em sessão solene sob a presidência da excelentíssima senhora juíza doutora Anabela Almeida Gonçalves, compareceu o excelentíssimo senhor juiz Sérgio Moreira de Oliveira, eleito em sessão plenária realizada no dia 15 de dezembro de 1998, para exercer o cargo de vice-presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, durante o biênio 1999 e 2001, preenchendo eleito todos os requisitos legais e, após prestar o compromisso regimental, tomar posse no referido cargo. E eu, para constar, lavrei o presente termo, que segue assinado pela excelentíssima senhora juíza presidente, pelo empossado e demais juízes da Corte. Para uso da palavra, Dr. Agesandro da Costa Pereira, presidente da OAB do Espírito Santo. Excelentíssima presidente desse egrégio tribunal, eminentíssimos juízes, fortíssimos componentes dessa mesa, meus colegas advogados, minhas colegas advogadas, meus senhores e minhas senhoras. O eminente presidente desta sessão, o doutíssimo juiz Hélio de Arruda, não me disse que devia falar nessa solenidade. Mas o advogado não foge à convocação à tribuna. E por isso eu devo dizer aos eminentes juízes que agora se impossam nos altíssimos cargos dessa corte, que essa é a razão que não trago um discurso escrito, como recomendaria o protocolo. E então, apresento inicialmente as minhas desculpas por isso. Mas desse momento em que nós participamos dessa sessão solene do tribunal, que a ordem se faz presente a esse acontecimento. Quero ressaltar que a nossa participação não é simplesmente protocolar, mas é uma participação que comunga as alegrias do Tribunal Capixaba. É a participação dos advogados nesta hora solene, em que nós temos um novo presidente a substituir o presidente antigo, ao qual nós prestamos as homenagens aqui,
como exemplo de dignidade que é na vida pública desse país. A doutora Anabela, ilustríssima presidente, agora eleita, e ao doutor Sérgio, quero trazer também os cumprimentos da ordem e transmitir-lhes os votos de sucesso no cumprimento do seu alto ministério. Bem sei, e ainda participamos recentemente em uma sessão do Tribunal Regional do Trabalho, em que discutíamos, meditávamos sobre o grave momento nacional, sobre as nuvens negras que pairam sobre o futuro da democracia brasileira, quando se desrespeita a Constituição da República, quando as medidas provisórias têm mais força do que o mandato constitucional, quando se avança sobre a independência, sobre a indignidade e sobre a intocabilidade do Poder Judiciário. É um momento de preocupação não só para os advogados, não só para os juízes, mas para a nação brasileira. É preciso que se diga aqui, e quero dizer, que o Poder Judiciário não é dos juízes, mas é da nação. E daí a intocabilidade da sua independência, porque as suas funções constitucionalmente asseguradas, elas são indispensáveis ao exercício pleno da democracia que todos nós queremos construir e aperfeiçoar. Nessa hora de crise, nessa hora em que as tempestades avizinham, eu quero dizer aos eminentes juízes que a Ordem dos Advogados do Brasil, sem renunciar ao seu propósito, ao seu programa de que o Poder Judiciário seja reformado, ela insiste que o Poder Judiciário há de subsistir para a dignidade, para a grandeza do país e para a sobrevivência da democracia. Eminentes magistrados, essa solidariedade que a ordem lhe traz nesse momento, dizia eu, não implica em renúncia aos propósitos conhecidos da nossa entidade e dos advogados, de que essa reforma seja alcançada, ela seja implantada breve para o prestígio do judiciário e para o aperfeiçoamento democrático do país. É contar sob tais auspícios e com tais intenções, e a funcionária que me convidou a assumir a tribuna me recomendou que não ultrapassasse um prazo muito pequeno de 3 minutos, e creio que já o ultrapassei, é que quero trazer os cumprimentos da Ordem dos Advogados, à juíza Anabela e ao juiz Sérgio, confiantes que nós manteremos aquele mesmo relacionamento que mantivemos com o juiz Arthur. E aqui é bom que eu diga isso. Na Justiça do Trabalho há uma fraternidade. Eu não advogo na Justiça do Trabalho, mas há aquela fraternidade em que não se colocam como nós estamos acostumados a viver, aquele antagonismo juiz-advogado, mas ali nós vemos a compreensão, e essa compreensão me encanta. Não encanta só no exercício
da função jurisdicional, mas encanta também naquele relacionamento social. E ainda, ontem ou anteontem, os advogados homenageavam o juiz Arruda. E naquela homenagem, a fraternidade, a fraternidade, a compreensão, a relação entre advogado e juiz, porque nós somos operários de uma mesma vinha, nós temos as mesmas responsabilidades. A nós nos cabe construir o país, a nós nos cabe plasmar a República na linha da Constituição. É sobre paz ao espírito, com tais intenções. E eu cumprimento, em nome da ordem, em nome dos advogados, novos dirigentes desse tribunal e todos os juízes que o integram no primeiro e no segundo grau. Muito obrigado. Ouviremos agora o pronunciamento do Dr. Denis Catolini, do Ministério Público do Trabalho da 17ª Região. Excelentíssimo senhor ministro Orestes Dallazen, representante do Tribunal Superior do Trabalho, excelentíssimo senhor ministro José Carlos da Fonseca, representante de Sua Excelência o Governador do Estado, excelentíssima juíza doutora Anabela Almeida Gonçalves, excelentíssimo senhor doutor Sérgio Moreira de Oliveira, demais autoridades que compõem a mesa, excelentíssimos senhores magistrados, meus colegas do Ministério Público, advogados, serventuários, senhoras e senhores. Mais uma vez, em meu nome, em nome dos meus colegas votados na 17ª Região e em nome da instituição que tenho a honra de representar neste Estado, o Ministério Público do Trabalho, fazemos uso da palavra para prazerosamente saudarmos os novos administradores do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, doutora Anabela Almeida Gonçalves, doutor Sérgio Moreira de Oliveira. Neste momento em que pairam dúvidas sombrias sobre os órgãos da Justiça do Trabalho, em que se fala até de sua extinção, caberá a esta Corte, capitaneada pelos novos dirigentes, ora empossados, a dar a resposta a toda a especulação, as propostas não pensadas, assodadas, através de atos concretos, sintetizados na efetiva garantia do acesso ao Poder Judiciário, representada pelo expressivo número de reclamações trabalhistas, mais de 2 milhões em todo o Brasil em 1998, mais de 30 mil ações no Estado do Espírito Santo, mais de 8 mil recursos no Tribunal Regional do Trabalho no Espírito Santo, aliada à economia e à celeridade processual que se destaca com os tribunais regionais do trabalho e em especial do Espírito Santo. Temos certeza, doutora Anabela, doutor Sérgio, pelo passado de vossas excelências, que desincumbirão de maneira exemplar deste encargo. Os currículos de vossas excelências não deixam quaisquer dúvidas sobre isso. Doutora Anabela, juíza desta Corte há 5 anos, guindada do quadro do Ministério Público do Trabalho em 1994, onde desempenhou o seu mistério por mais de 20 anos, sendo, inclusive, juntamente com o Procurador Regional do Trabalho, Dr. Ricardo Cartar, instaladora da Procuradoria Regional do Trabalho neste Estado. Dr. Sérgio ingressou na Justiça do Trabalho na 1ª Região em 1979 e, quando da criação da 17ª Região, ocupava a presidência da JCJ de Colatina,
optando Sua Excelência aqui permanecer, emprestando a sua colaboração a essa instituição, sendo promovido por merecimento em 1997 para compor essa corte. O fardo, com certeza, será pesado. Contudo, não temos dúvida, a direção desta casa estará e está em boas mãos. Cumprimentamos e parabenizamos também o Dr. Hélio Mário de Arruda, que com o apoio da vice-presidente doutora Anabela, teve uma atuação brilhante no biênio que ora se encerra, notadamente no aparelhamento físico dos órgãos dessa justiça especializada. Estejam certos, doutora Anabela, doutor Sérgio, o Ministério Público do Trabalho estará ao lado de Vossas Excelências, como sempre esteve ao lado desta Corte, em todas as medidas voltadas ao interesse público e ao aperfeiçoamento das instituições. Por fim, parabenizamos os demais juízes desta Corte pela escolha de seus novos dirigentes. Deus os ilumine e os proteja. Muito obrigado. Ouviremos nesse instante o juiz Marcelo Maciel Mancilha, presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 17ª Região. Excelentíssimo senhor ministro, doutor Dallazen, pessoa na qual saúdo todas as autoridades presentes, componentes da mesa, colegas juízes, membros do Ministério Público, senhores advogados, servidores, senhoras e senhores. A Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, com muita honra, faz uso da palavra nessa sessão. Os juízes do trabalho do Espírito Santo se sentem honrados e orgulhosos de pertencerem à Justiça do Trabalho e particularmente ao Tribunal Regional do Trabalho deste Estado. Digo isso em razão dos injustificados ataques relacionados à Justiça do Trabalho e mesmo aos tribunais regionais chamados de pequenos. Posso aqui afirmar que não existe tribunal pequeno. Pequena é a mentalidade dos que pensam que extinguindo tribunais e direitos e acabando com o funcionalismo público poderão conseguir alguma economia. Felizmente, a Justiça do Trabalho do Espírito Santo teve excelentes presidentes na administração do tribunal, que julgaram e administraram com independência e de acordo com suas consciências, nunca se importando em decidir ou proceder contra os interesses de qualquer poder ou autoridade. Não poderíamos deixar de registrar a conduta imparcial, honesta e independente do Dr. Hélio Mário de Arruda, seja na administração do tribunal ou no tratamento com juízes e servidores. Com uma administração séria e competente, Dr. Hélio Mário, com inegável espírito democrático, conviveu com juízes, servidores, advogados e jurisdicionários. Em um momento conturbado, como o que estamos vivendo, é muito bom saber que na presidência do tribunal estará a doutora Anabela e na vice-presidência o doutor Sérgio Moreira. Juízes comprometidos com o papel do judiciário e, principalmente, pela independência e coragem de suas decisões. Com certeza, devem manter o mesmo espírito democrático e direto no relacionamento com juízes, advogados, partes e servidores. O nosso país passa por um momento delicadíssimo e o judiciário tem papel fundamental nesse processo. E é por isso que vem sendo tão atacado pela cúpula do poder. É que é sabido somente o judiciário, independente, sério e honesto, pode coibir todos os tipos de abusos cometidos. Filhos do totalitarismo, pessoas sem qualquer qualificação e que não têm qualquer vínculo com a magistratura, mas sim com a mídia, com a política, com a encenação pública e com frases de efeito, atacam juízes simplesmente por estes serem independentes e por não aceitarem qualquer tipo de coação. As críticas do senador da República que, desde os tempos da ditadura,
está envolvido com o poder, não deve abalar as estruturas do Poder Judiciário. Estruturas formadas com profissionais honestos, trabalhadores e que têm consciência de seu trabalho e função social. Ao contrário do que afirma o senador, o juiz que entra pela porta estreita de um concurso público não tem influência em lugar nenhum. O que não pode deixar de ser dito é que os ataques são dirigidos ao judiciário, eis que é, talvez, a única instituição formada por homens que, em sua esmagadora maioria, não são manipulados pelo prestígio fisiológico do senador. A intenção de extinguir a Justiça do Trabalho e a coação exercida pelo senador ao Tribunal Superior do Trabalho demonstram claramente a desonestidade e a falta de compromisso de pessoas públicas com a Constituição, e a evidente existência ignóbil do reinado da política de Maquiavel, já que a Justiça do Trabalho exerce papel social indiscutível e talvez seja a única instituição que procure diminuir a distância entre capital e trabalho. Não podemos também deixar de manifestar aqui a nossa posição firme no sentido da extinção da representação classista, sem que isso importe em qualquer ataque direto ou pessoal aos juízes classistas. A Constituição, logo no seu primeiro artigo, dos princípios fundamentais, dispõe que a República Brasileira tem como um dos seus fundamentos a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho. A Carta Magna prossegue com princípios atualmente esquecidos, aduzindo que a ordem econômica se funda na valorização do trabalho. O artigo 193 dispõe que a ordem social tem como base o primado do trabalho. Assim, a extinção da Justiça do Trabalho acarretaria, sem qualquer dúvida, a extinção dos direitos sociais. Termino aqui citando uma frase. Os governos arbitrários não se acomodam com a autonomia da toga, nem com a independência dos juristas, porque estes governos vivem rasteiramente da mediocridade, da adulação e da mentira, da injustiça, da crueldade, da malvadeza e da desonra. Rui Barbosa, oração aos moços. Doutora Anabela e doutor Sérgio, podem contar com a Marta. Muito obrigado e que Deus nos ilumine. Dando prosseguimento a esta sessão solene, fará uso da palavra o juiz José Carlos Fiske, que, em nome da Corte, saudará os novos dirigentes. Excelentíssimo senhor ministro José João Oreste Talazem, representante superior do Tribunal do Trabalho. Excelentíssimo senhor ministro José Carlos da Fonseca, representante de sua excelência, governador do Estado do Espírito Santo. Excelentíssima senhora juíza Anabela Almeida Gonçalves, ora empossada no cargo de presidente deste Tribunal Regional do Trabalho. Excelentíssimo senhor Sérgio Moreira de Oliveira, ora empossado no cargo de vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho. Demais autoridades aqui presentes, senhores magistrados, minhas senhoras e senhores. Em nome da Corte e como decano, saúdo os juízes Anabela Almeida Gonçalves e Sérgio Moreira de Oliveira, ora empossados, respectivamente, nos cargos de presidente e vice-presidente deste tribunal. Nessa oportunidade, vale registrar: a doutora Anabela Gonçalves é a primeira juíza não integrante da composição do tribunal à época da sua instalação a assumir a sua presidência. Baiana, filha de pai capixaba, integra a Corte desde 30 de maio de 1994, na vaga reservada ao Ministério Público Federal.
Nesse órgão, como procuradora da Justiça do Trabalho, atuou por cerca de 22 anos, junto ao Tribunal Superior do Trabalho e a vários regionais. O vice-presidente, Dr. Sérgio Moreira de Oliveira, nascido no estado do Rio de Janeiro, ingressou na magistratura com brilho em 1979, mediante concurso público de provas e títulos. Promovido pela antiguidade, foi empossado como juiz desta corte em 20 de março de 1997. A colega Anabela Almeida Gonçalves é magistrada de rara sensibilidade aos reclamos sociais e, neste momento delicado do cenário nacional, saberá, ao lado do juiz Sérgio Moreira de Oliveira, dirigir o destino desta casa com elevado espírito público. O momento é de alegria e também de reflexão sobre a crise vivida pelo país. Parece haver um bem orquestrado plano para suprimir princípios e garantias constitucionais. A própria soberania nacional é atingida com a estipulação dos famigerados acordos internacionais. Além disso, são vulnerados também a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, a livre iniciativa e o pluralismo político. Nenhuma nação se sustenta na submissão a interesses estranhos ao seu povo. Prega-se a extinção da justiça do trabalho, obviamente com medo de os trabalhadores reivindicarem reajustes salariais por causa da inflação que está voltando ao país. É importante registrar que o custo da justiça do trabalho deve ser analisado com sua relevância social, pois ela presta inestimável serviço à coletividade, inclusive também à União, arrecadando contribuições previdenciárias e imposto de renda. Nosso regional, sobre a profícua administração do juiz Hélio Mar de Arruda, julgou em 1998 8.840 processos e as juntas de conciliação e julgamento, por sua vez, solucionaram 28.614 demandas. O juiz-presidente de Junta de Conciliação e Julgamento, aprovado um dos concursos mais difíceis do país e, acima de tudo, sério, recebe bruto mensalmente R$ 5.248 e, deduzidos o imposto de renda e a previdência social, recebe um líquido de R$ 3.746,79. E o juiz do tribunal apenas 10% a mais. E não pode exercer qualquer outra atividade, exceto mais uma de professor. Frisa-se que, a partir de maio, ocorrerá uma redução de vencimentos em decorrência do aumento da alíquota da contribuição previdenciária. O Judiciário, o movimento trabalhista, sempre esteve aberto a uma discussão clara, objetiva e democrática com vistas ao seu aprimoramento e repudia manifestações inconsequentes e irresponsáveis que visam interesses que não os do povo brasileiro. Temos certeza, pois, que este tribunal, através de Anabela Almeida Gonçalves e Sérgio Moreira de Oliveira, continuará a trilhar a sua história com transparência e respeito à coisa pública. Parabéns, Anabela e Sérgio. A festa é de vocês. Ouviremos neste instante, em homenagem aos novos dirigentes, o coral do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região.
O coral foi criado em outubro do ano passado e é composto por 20 componentes, em sua maioria servidores do tribunal. Eles vão cantar Jardim da Fantasia, de Paulinho Pedra Azul, e Meu País, de Ivan Lins e Vitor Martins. O coral será regido pelo maestro Dante Leonardo Monteiro Carlos e acompanhado pelo tecladista Renato Gonçalves de Oliveira.
Neste instante, ouviremos o pronunciamento da excelentíssima presidente do TRT da 17ª Região, juíza Anabela Almeida Gonçalves. Caros colegas, juízes deste regional, ilustre representante do Ministério Público do Trabalho, Dr. Luiz Catolino, excelentíssimo senhor ministro João Oreste Dalazen, representante do Tribunal Superior do Trabalho, excelentíssimo senhor ministro José Carlos da Fonseca, representante do governador do Estado, excelentíssimo senhor desembargador Nivaldo Valim, vice-presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, excelentíssimo senhor desembargador Álvaro Fulviano, excelentíssimo senhor José Arimateia Campos Gomes, representante do prefeito municipal de Vitória, excelentíssimo senhor juiz Marcelo Maciel Mancilha, presidente da AMAD da 17ª Região, excelentíssimo senhor juiz Dilson Varejão, presidente da Júpila da 17ª Região, excelentíssimo senhor doutor Agesano da Costa Pereira, presidente da OAB do Espírito Santo, demais autoridades presentes, meus senhores e minhas senhoras. Não raros agradecimentos são feitos ao final. Entretanto, faço-os no início e de forma simples, terna e sobretudo amiga. Agradeço profundamente aos meus eminentes colegas que me confiaram a honrosa tarefa de dirigir esta Casa de Justiça. Sucedo o excelentíssimo juiz Hélio Mário de Arruda, que enalteceu esta corte, conduzindo-a de forma serena, democrática e firme. Ao doutor Hélio, nunca faltou espírito público. Sua atuação neste tribunal não só dignifica a cidadania, como engrandece o judiciário. Receba, pois, doutor Hélio, o meu eterno respeito e reconhecimento. Tenho uma clara consciência que não será fácil conduzir o destino do judiciário trabalhista capixaba na virada deste milênio. O Brasil passa por uma de suas piores crises, numa época socialmente complexa e, por vezes, politicamente retrógrada. Nesse desenho perfeito, penso que a nossa responsabilidade é irretocável, como consequência natural do momento histórico em que vivemos. Persegui meu objetivo, olvidando o resultado da desconhecida caminhada. Contudo, sabia que a única estrada pela qual ele me levava era exclusivamente a do trabalho. Na academia recebi as primeiras lições de direito. Entretanto, foi com meu pai, o desembargador Júlio da Rocha Almeida, que iniciei meu aprendizado na lida com a justiça. Com ele aprendi a agir com serenidade, mas sem temor, e sem transigir na defesa dos direitos da cidadania. Com meu pai, na convivência diária com minha mãe, pude distinguir dois tipos de conhecimento. Um, o científico, cujos resultados podem ser experimentalmente verificados, o que não nos permite curar doenças, construir cidades, fabricar bombas, mandar foguetes a Marte. O outro, mais difícil de definir, é o que nos permite saber quando e como utilizar o resultado dessas experiências. A esse tipo de conhecimento, mais importante que o primeiro, eles davam o nome de sabedoria. E essa sabedoria, com a vida tenho aprendido. É a essência ou a suma da experiência humana. Sem ela, por mais que inventem ou descubram, mais perdidos e desgraçados estariam os humanos. Ingressei no Ministério Público do Trabalho, onde sempre persegui a defesa da ordem jurídica e do Estado Democrático de Direito. Na magistratura, encontrei o resultado da minha trajetória. As condições para efetivar concretamente o restabelecimento do direito e da justiça. Acredito, senhores, com este coração por vezes quixotesco e infatigavelmente sonhador, que o judiciário pode ser a consciência que uma época toma do seu destino. O destino particular de cada um e de todos no contexto desse nosso sofrido e tão imenso país. Um país que vive, nesse final de século, mudanças vertiginosas, sobretudo porque conquistas sociais duramente adquiridas sob a égide de muitas lutas, mortes e sofrimento estão sendo destruídas pela nova ordem econômica estabelecida pelas elites que governam o país. Somos um país com 38% de desempregados. A lei de 39 milhões de pessoas que vivem na atividade informal, ou seja, que não fazem nenhum tipo de contribuição para a Previdência.
Esses 39 milhões envelhecerão um dia. Os já envelhecidos e inválidos foram atingidos pelas últimas e injustificadas modificações feitas na economia. Contribuirão novamente para o sistema previdenciário. É a lógica perversa da economia neoliberal que lançou a sorte de 169 milhões de vidas numa crise brutal, sem avaliar os riscos de congestões sociais capazes de ferir as liberdades democráticas. Reside aí a importância maior do judiciário brasileiro, que não pode se submeter à inconsequência e à demagogia dos poderosos, que se servem e sempre se serviram do poder num banquete de apadrinhamentos em cuja mesa a justiça social nunca será convidada a ser chamada. Há que se ressaltar neste contexto a importância da advocacia na defesa das instituições jurídicas. Na luta em defesa do direito e reivindicação da justiça, exerce o advogado sua função social, uma das mais belas características da profissão. Sua atuação é condição indispensável para que funcione a justiça, pois sem a interferência do advogado não há justiça. Sem justiça não há ordenamento jurídico, e sem este não há vida em condições humanas. Já disse o desembargador Marcelo Santiago, o advogado autêntico não conhece o temor nem a passividade ante o arbítrio e a prepotência. Sua voz há de erguer-se sempre onde quer que periclite o direito ou estejam em risco as instituições jurídicas que protegem a vida, a liberdade, a honra e o patrimônio das pessoas. Seu silêncio nestas horas pode ser mortal para a ordem jurídica. Ao juiz cabe, longe dos oportunismos momentâneos, ter uma visão universal dos problemas, refletir com humildade e decidir com serenidade. Afinal, o direito não é e não pode ser o texto escrito, nem a norma que dele normalmente se infere, nem as consolidações ou decretos. Assim, tudo talvez seja silêncio, como observou recentemente o mestre Calmando Passos. Nesse estágio, a mim parece, tudo não passa de possibilidades e expectativas. O direito apenas é enquanto processo de sua criação ou de sua aplicação no concreto da convivência humana. No Estado de Direito Democrático, há um processo legítimo de produção do direito, e somente ele é admissível, e somente ele legitima os operadores que nesse processo se inserem. Não posso, no entanto, descuidar das dificuldades que assolam o judiciário, que, desaparelhado, ainda conta com o ingrediente de ver seus servidores há mais de 4 anos sem qualquer reajuste salarial. Não podemos ficar indiferentes a essas visões que negam a ideia de justiça social, sobretudo porque vivemos para aplicar o direito do trabalho. Quando se reivindica pão e respeita a dignidade da pessoa humana, se faz como um apelo aos valores permanentes da sociedade. A fúria neoliberal pretende o controle externo do judiciário, sob o argumento de que o judiciário precisa ser transparente, como se ele já não fosse, pela simples obrigatoriedade de fundamentar e publicar todos os seus atos. Argumento falso e enviesado, senhores. Eufemismo para calar juízes independentes e discordantes com o sistema autoritário imposto pelo Poder Executivo, que reiteradamente vem usurpando a função legislativa através de edições e reedições de medidas provisórias manifestamente inconstitucionais. São esses os desafios que esperam a magistratura do terceiro milênio. Embora defenda uma postura enérgica, não estou aqui a propagar a cisanha. Faço minhas as palavras do ministro Sepúlveda Pertence em palestra proferida em março de 1997 acerca do papel do judiciário em face dessas investidas. Mais importante que a resposta, quando necessária, é uma paciência didática a que todos nós magistrados estamos convocados, de explicar à sociedade que desempenhamos um papel fundamental no Estado de Direito Democrático. E reafirma o ministro, citando Hess, o jurista alemão: não há conveniência administrativa, nem conveniência política, nem conveniência econômica que valha a perda do sentimento da efetividade da Constituição. Os programas de governo, por mais inteligentes e tão inspirados que sejam, se é de Estado de Direito Democrático um verdadeiro compromisso e não uma palavra vã, é que hão de ajustar seus limites impostos pela Constituição, e não a interpretação da Constituição que haja de ajustar-se a cada semana à conveniência desta ou daquela política pública em execução.
Ao concluir, peço licença para tecer agradecimentos especiais ao Dr. Agesano da Costa Pereira, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e advogado dos mais festejados deste Estado espírito-santense, que nos traz sempre, na eloquência de seus discursos, uma rara grandeza e retidão. Ao Dr. Levis Catolin, digno e culto procurador do trabalho, cujos elogios tecidos da minha pessoa atribuo uma grande amizade, cuja biografia foi escrita nos idos tempos do Ministério Público. Ao Dr. Marcelo Maciel Mancilha, presidente da AMATRA, juiz dos mais competentes, cuja pena brilhante enobrece a magistratura trabalhista. Ao prezado colega, brilhante juiz José Carlos Risch, amigo de todos os momentos, pelas palavras generosas referidas à minha pessoa, que refletem menos os meus méritos e muito mais a sua generosidade. E com muito apreço e admiração, ao eminente colega Dr. Sérgio Moreira de Oliveira, vice-presidente em cuja inteligência, cultura jurídica e companheirismo deposito a esperança de tornar realidade o meu propósito de realizar uma administração bem-sucedida e alcançar a brevidade indispensável na distribuição da justiça. Certo é que não poderemos realizar nossos objetivos sem a participação da excepcional qualidade dos nossos juízes de primeiro grau, os quais, tenho certeza, continuarão a oferecer, além da competência, a sua inexcedível dedicação à causa da justiça. Conto também com o auxílio dos nossos prestimosos servidores, os quais têm demonstrado que, a par da defasagem salarial, o interesse público encontra-se acima de suas dificuldades pessoais. Finalmente, me permitam agradecer ao meu pai pelas lições de integridade que dele recebi, à minha mãe pelo exemplo de determinação na condução dos destinos da família, aos meus filhos, Alexandre, Frederico e Edson, pela cumplicidade e amor que me dedicam e, acima de tudo, por entenderem que a renúncia ao meu convívio envolve também a sua solidariedade com aqueles que clamam por justiça. Ao Pai Eterno, pelas bênçãos recebidas, pelos bons sonhos que ainda povoam a minha alma, pois sonho, senhores, sonho com a responsabilidade compartida. Sonho com o dia em que a Central do Brasil conquistará o prêmio maior na categoria ficção, e que na nossa estação realidade haja menos crueldade e mais fraternidade, e que nela haja também trabalho, pão e justiça para todos, e que Deus nos proteja. Agradeço a presença de todos, declaro encerrada a sessão.